Então, sejam todos bem-vindos à nossa EBD à distância. Estamos muito felizes por tê-los aqui conosco. O link do YouTube está sendo preparado e nós vamos começar a nossa EBD aqui orando, pedindo a Deus pela vida do irmão Alvarenga, agradecendo a Deus por sua participação aqui na nossa querida EBD e desejando a todos uma ótima aula, tanto pelo YouTube, como na igreja, e também aqui pelo nosso Zoom, né? A minha fala é sempre: esteja conosco no Zoom aos domingos, 10h15, e traga mais um. Então, vamos orar agradecendo a Deus pela presença dele em nossas vidas e pela presença de todos, e que possamos estar na presença de Deus, esse momento de EBD, dispostos a aprender, a abrir o nosso coração para que a palavra de Deus faça morada na nossa vida e que dê bons frutos, né? Nós não só ouvimos a palavra, mas que a gente capte a palavra para a nossa vida, que ela faça morada no nosso coração e que as nossas atitudes, a partir daí, sejam de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós vamos orar pela nossa igreja agora, pelo nosso querido professor, mestre, né? Nosso querido irmão Alvarenga. Vamos orar. Obrigado, Deus, por estarmos na tua presença. Obrigada pela nossa querida e amada EBD. Obrigada pelo privilégio de, mesmo em nossas casas, estarmos ouvindo a tua palavra. Obrigada, Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz. Amém, Senhor. E ela penetra nos nossos corações como uma espada de dois gumes e vai até o nosso íntimo, Senhor, cortando todo o mal, e a partir daí, Senhor, vivificando em nós a tua presença, a presença do Espírito Santo. Obrigada, Deus, por este Consolador que nos anima, que nos instrui, que a partir do ensino da tua palavra, Senhor, possamos ser melhores pessoas, melhores cristãos, e fazer a tua vontade, vontade plena em nossas vidas. Para que, como Paulo disse, não mais eu viva, mas Cristo vive em mim. Que possamos viver assim, Senhor, fazendo a tua vontade e o teu querer, que sejamos pessoas melhores a partir de cada aula, de cada ensinamento, de cada culto, Senhor, que participamos. Muito obrigado, ó Deus, pela vida tão especial do irmão Alvarenga, que será o nosso professor hoje. Usa, Senhor, a sua vida, a sua instrumentalidade, a sua experiência contigo, Senhor, e a sua experiência de vida para falar conosco, para falar do teu amor e da tua palavra santa para todos nós que estamos ouvindo esta palavra na EBD. Amém, Senhor. Abençoa o teu servo de forma totalmente especial hoje, enchendo ele da tua graça, de sabedoria, do teu Espírito Santo. E, Senhor, que estas palavras venham de encontro às nossas necessidades, de encontro aos nossos corações, para que possamos aprender mais e mais de Ti. Obrigada, Jesus, por toda a equipe da EBD à distância, por todo esse trabalho que os nossos técnicos, junto com o irmão Edson, têm para levar esta palavra a tantos, ó Pai, e abençoar a muitos. Muito obrigada, Jesus, por esse privilégio que todos nós temos de trabalhar para Ti dessa forma, de uma forma totalmente diferente, nova para nós. Abençoa a nossa EBD cada dia mais, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, pedimos perdão dos meus pecados, ó Pai, dos nossos pecados, e te entregamos mais esta EBD em tuas mãos, e louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto, irmão. Agradeço
Agradeço o convite, cumprimento os irmãos que aqui estão, cumprimento os internautas que nos acompanham de casa. Hoje vamos estudar como controlar a ira. É possível controlar a ira? O que, na verdade, é ira? Temos uma definição bastante clara, bastante objetiva, que nos deixa de forma confortável para falarmos um pouquinho de ira. Quem nunca se enervou a ponto de sentir vontade de ter uma ação um pouco mais violenta, ou verbal ou fisicamente? A ação verbal muitas vezes suscita uma reação física. Observando crianças, é comum a gente ver em determinados momentos, mesmo na brincadeira, aquele momento em que as crianças se alteram, se aborrecem, discutem e às vezes brigam. Caminhando um pouquinho mais para frente, chegamos nos adolescentes e aí essa reação se incorpora de uma forma ainda mais evidente. Muitas vezes a gente procura orientar, mas a fala é áspera, a fala leva, às vezes, a situações realmente de um conflito mais intenso. E não é incomum se ver adolescentes se altercando, brigando de forma física. E os adultos? Ainda é pior. Se nós nos concentrarmos tão somente no nosso meio, no meio evangélico, entre nós, nossos familiares, nós vamos ter uma proporção tal de problemas que nós não precisamos nos preocupar com aqueles que estão ainda no mundo. O título da lição de número 7, como controlar a ira. Eu peço ao nosso assistente que coloque a definição de ira para que nós possamos fazer a abordagem. Bom, Josivaldo, próximo slide. Significado de ira. Raiva. Sentimento intenso de ódio, mágoa e rancor, e normalmente contra uma pessoa ou algumas pessoas. Esse sentimento nós podemos entender como normal? Nós podemos sentir, sim, raiva, mágoa, rancor. As relações humanas são difíceis. Quantas vezes, em casa, nós temos momentos em que nós sentimos, de alguma forma, esse sentimento intenso por não concordar com algo que está sendo feito. Ou porque você acabou de sentar na sala e a esposa vem para limpar. Deixa eu limpar aqui, deixa eu limpar aqui. Puxa, mas agora que eu ia descansar um pouquinho. Ou quando você termina de lavar o carro e alguém joga alguma coisa que suja tudo aquilo que você havia acabado de limpar. Então, esse sentimento é um sentimento que muitas vezes aflora de maneira errada. Nos traz aquele sentimento de raiva, de rancor, e você quer, de alguma forma, traduzir isso em ação. A manifestação desse sentimento muitas vezes causa transtornos. Sua ira causou o fim
do casamento. Talvez um dos problemas mais recorrentes dos nossos dias, principalmente nesse momento de pandemia em que vivemos, é justamente a intempestividade das pessoas. As relações pessoais são difíceis. Os momentos de tensão num lar são vários. E acaba resultando na chamada ira, onde não há compreensão, não há o entendimento e não há, muitas vezes, a vontade de encerrar aquela discussão. Nós temos uma condição interessante que Paulo nos fala em Efésios 4:26. É algo muito significativo para nós. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Qual seria o significado disto? O que realmente Paulo quis dizer com essa condição? Próximo slide. A ira tolerada. O motivo da ira precisa ser justo. Será que há motivo justo quando você se ira? Nós podemos, sim, sentir, de alguma maneira, a raiva. Algo que seja feito por alguém ou por algumas pessoas que não nos permite ter concordância com aquilo que está sendo feito. Porém, é fundamental que nós tenhamos em mente, como servos do Senhor, essa observação feita por Paulo. Paulo nos ensina que, embora tenhamos ira, em certos momentos, não devemos conservar a ira em nosso coração e deixá-la dominar nossa mente. É aí que começam as dificuldades. Como é que nós podemos eliminar aquele momento de tensão, aquele momento de raiva que sentimos? Se nós não tivermos a capacidade de dominar esta reação emocional, nós podemos ter atitudes que não serão coerentes com a vida espiritual ou com a nossa vida realmente pela orientação educacional que recebemos. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol a vossa ira. Irmãos, em sã consciência, é fácil dominar essa reação? Não, né? Por que que não é fácil? Nós precisamos pensar um pouquinho sobre as reações, né? O segundo ponto aqui abordado, o motivo da ira precisa ser justo. Será que há motivo justo para você se irar? Para você sentir raiva? Em algumas situações, se nós tivermos o efetivo autocontrole, nós vamos falar isso mais à frente, se nós formos pacientes, mansos, será que a ira se instala em nossos corações? A condição de tranquilidade, ao vivenciar qualquer que seja o problema, é o primeiro passo para que nós tenhamos a capacidade de ter, de fato, um controle sobre as nossas reações. Mas, seguindo, o motivo da ira precisa ser justo. Você não pode, por qualquer situação, ter uma reação realmente intempestiva, uma reação que não seja coerente. Moisés encontrou Israel mergulhado em promiscuidade e idolatria. Os irmãos já pararam para pensar, pois de tanto tempo que Moisés permaneceu na presença do Senhor, aguardando as tábuas,
ao descer, ele encontra o povo em algo inenarrável. O coração de Moisés, certamente, atingiu um ponto tal de tristeza que causou a ele profunda revolta. Então Moisés irou-se e atirou as placas ao chão. Se encontra em Êxodo 32, dos versículos 1 a 10. Foi uma reação humana. Uma reação impensada. Mas que Deus entendeu ser justa. Porque Moisés queria que o povo preservasse a condição de santidade. Isso não ocorreu. Bastou alguns dias para que eles já, esquecessem de tudo aquilo que haviam aprendido e se colocassem de uma forma realmente reprovável. Isso acontece conosco na igreja? O que os irmãos acham? Você aí em casa, acontece com você, em sua família, no seu meio social? Existem momentos em que você se ira e deseja realmente cortar o pescoço de alguém? Acontece. E você acha que é justo? Às vezes a gente perde a paciência. Perdemos a paciência, né? Mas nós temos que ter o motivo da ira, ele precisa primeiramente ser justo. Aquilo que de fato vai mexer com a sua condição emocional, porém, nós temos que ter em mente algo mais. Quando Paulo diz, né, sobre a condição irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, ele também nos coloca uma responsabilidade. O apóstolo Paulo está dizendo que é normal ficarmos irados em certas ocasiões, mas nós não devemos continuar irados quando o sol se pôs, ou seja, quando o dia terminar. Isso significa que nós precisamos, sim, controlar as nossas emoções. E se houve um desgaste com alguém, se houve algum problema, nós precisamos analisar a situação com toda a cautela para que nós tenhamos a capacidade de resolver o problema antes que o sol se ponha. Irmãos, eu confesso que eu já tive situações realmente difíceis, onde o emocional foi abalado e ao tentar, né, esquecer o ocorrido, demorou alguns dias. Ou seja, eu não tive a capacidade de ter aquele sentimento controlado quando o sol se pôs. Não é assim que devemos proceder. É necessário que nós tenhamos a moderação do emocional para que nós possamos controlar a vontade de fazer algo que não é o correto. Os relatos que nós ouvimos diariamente, principalmente o aumento assustador de agressões às mulheres, a tensão do dia a dia no convívio no lar, demonstra como o ser humano é incapaz de controlar muitas vezes o seu emocional. Mas, como eu disse no início, a nossa preocupação não é somente com aqueles que estão ainda, mas com os domésticos da fé. Porque nós ouvimos relatos também da mesma dificuldade entre nós. Lares que são que vivem de uma maneira realmente inadequada,
porque conhecem a condição da palavra, mas o domínio próprio não prevalece. O que fazer diante de flagrante injustiça cometida contra pessoas indefesas? Como é que nós, servos de Deus, devemos reagir? Diante da desonra ao nome do Senhor, devemos ficar indiferentes? Quando eu li esse ponto, eu pensei naqueles que vivem na janela 1040. Aqueles pastores, aqueles missionários, as famílias que vivem de fato em zonas de conflito. Será que eles permanecem com a ira nos seus corações? Quando estão ali perseguidos, sujeitos a perder a vida? Como será que aqueles servos vivem mediante a tensão do local? Será que eles têm capacidade de perdoar? Irmãos, é tão interessante quando nós paramos para pensar sobre isso e repensar a nossa capacidade de vida, porque eles estão sofrendo de uma maneira que nós não conhecemos. A perseguição, né? Você não sabe se você sai de casa num dia e volta à noite, porque a tensão por não propiciar a condição de pregar a palavra, de anunciar o evangelho, é total. E aqueles que ali estão, eles são tomados de ira? É algo para nós pensarmos, né? Como foi dito na mensagem, nós temos tantos problemas do nosso meio, né? Os crentes parados são problemas. Qualquer coisinha que, eu não gostei do que o irmão fez. Eu vou sair, eu vou fazer isso, eu vou embora daqui. E a nossa condição do amor fraternal? Será que aonde há amor, existe ira? Paulo diz que sim, pode haver. Nós temos essa dificuldade, né? Técnica, por gentileza, o próximo slide. A ira não deve gerar ação errada. O destempero no momento de cólera pode nos levar a ações impensadas, além do limite da razão. Se a indignação não se expressar na forma de uma exortação saudável e restauradora, é melhor contê-la antes de uma agressão verbal ou física. Quantas vezes nós já nos pegamos arrependidos por ter dito algo no momento errado? Algo que até poderia ser certo, porém o momento não era propício. E a Bíblia diz, né, que uma palavra incendeia uma floresta. Então, depois que a fala saiu, não há como apagar. E isto pode suscitar, sim, ações e reações violentas. A cólera, a ira, a raiva, o ódio pode nos levar a ações impensadas. Aqueles que dirigem normalmente já foram pegos em alguma situação na qual houve um momento de tensão, porque um motorista imprudente fechou, um motorista distraído ficou parado com o semáforo aberto, você atrasado, você tenso por um compromisso ou pela consulta médica, e você é cutucado por alguém que quer ver você realmente colérico e, de repente, você explode. Ou, no transporte coletivo, você bateu o dedinho de manhã na quina da mesa, quando você está no metrô cheio, alguém vai e
pisa justamente naquele dedinho. Aí o seu cotovelo sente uma vontade de agir, o destempero, a reação colérica, a ausência do controle emocional pode suscitar ações erradas. Às vezes, o simples fato de você não entender bem o sentido de algo que foi dito. Eu não gostei do que o irmão falou. Eu não gostei do que a irmã falou. Eu não gostei do jeito que ela falou. Eu não gostei do jeito que ele falou. E aquilo gera um sentimento que muitas vezes não tem realmente a ação correta por parte da pessoa que sentiu, né? Técnica, o próximo. O controle deve se sobrepor à ira. Testando o seu controle. Você que está em casa, você que está aqui, quando você está irado, o que você diz? Aquele pisão no seu dedinho. O que você faz? Você usa o cotovelo? O que você sente? Qual é a sua vontade quando aquela pessoa falou tudo que você não queria ouvir? O que você diz é fundamental para saber se você tem moderação, se você tem autocontrole, se você é paciencioso, se você é manso. Os irmãos já pararam para pensar quais são as circunstâncias em que os irmãos podem viver cada uma dessas palavras? É difícil, né? Às vezes nós nos pegamos em uma discussão, puxa, mas nesse momento eu queria ser muito calmo, mas não consigo. Será que eu não consigo? A hora que a minha cunhada sobe correndo a escada com os meus netos, eu sinto vontade de pegá-los e... Mas, por um outro lado, sem o risco de cair na escada, é a energia da infância, é a alegria da vida, é a forma agradável de saber que são saudáveis. Então, seria um sentimento, na verdade, de alegria. Mas será que a gente consegue concatenar isso? Juntar isso? Ao invés de dar vazão àquele lado negativo, usar o lado positivo do que acontece. Como disse aqui, se você não quer falar coisas impróprias, exorte com amor. Nós, como servos do Senhor, temos que ter moderação, temos que ter paciência, parcimônia, autocontrole, sermos mansos. Eu conheci um irmãozinho, e ele era um irmãozinho de baixa estatura. Ele costumava brincar que quando ele ficava nervoso, ele virava um elefante, porque ele ficava realmente muito forte, muito grande para qualquer situação. Mas é evidente que era uma expressão que ele usava em tom de brincadeira. E essa condição, o que falamos, o que fazemos e o que sentimos, é primordial para que nós tenhamos a capacidade de exercer o autocontrole. Teste o seu controle.
veja de fato, a semana que passou, o que você fez que exigiria de você uma moderação em relação a algum assunto. Algo que, de fato, não fosse correto na sua reação. Ira. Como controlar? É algo difícil, difícil realmente. Próximo. A ira condenada. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Caim teve a oportunidade de pensar as suas ações enquanto caminhava para o campo com Abel. Certamente, ele não pensou, ele não avaliou o que já tinha em mente realizar. Ele não teve a capacidade de dominar o seu sentimento. E permitiu que a sua ira prevalecesse. A ira condenada. Irmãos, quando nós paramos para pensar sobre a ira condenada, vem junto uma outra questão. Você sabe exercer o perdão? Pense. Quando a ira é condenada, certamente o perdão não é exercido. Quando a sua atitude não permite o controle daquilo que você está sentindo, o perdão está muito distante de você. Não deixe de resolver hoje a questão. Normalmente, quando a gente briga, o que a gente faz? Vira as costas e não quer conversa. Quando nós deveríamos sim, vem cá, senta aqui. Olho no olho. Eu não gostei do que você fez. Eu também não gostei do que você fez. E ali nós temos que fazer o ajuste daquilo que foi o motivo da discórdia. Vamos na tela cheia, por favor, equipe. Bota aí esse momento lindo, as crianças sonham de mãe, entregando a rosa para suas mães. Dois da equipe, tá? Vamos orar, eu quero orar. Vamos orar, Senhor, nosso Deus e Pai. Muito obrigado por esta cena linda, cena maravilhosa, Senhor. Uma outra situação que nós temos por hábito são as provocações. Não provoque. Às vezes, você tem aquele momento, deixa de lado. Não, mas você faz o quê? Você cutuca, né? Aquela famosa situação, eu não esqueci. E você vai. E você cutuca. Você fala. Automaticamente, você se torna inconveniente. Não seja inconveniente. Outra questão são as ameaças. Muito comum, às vezes, aos homens, né? Você vai ver o que eu vou te fazer. Faça de novo para você ver o que vai te acontecer. Frases comuns, né? Então, isso tudo acaba incitando um sentimento negativo. Algo que é comum entre nós, julgar. E julgar precipitadamente. Às vezes nós não entendemos o que aconteceu e já emitimos opinião. E muitas vezes a opinião emitida suscita controvérsias, suscita questionamentos, até chegar à discussão. Então, o exemplo de Caim
nos deixa clara a situação daquilo que é condenável num sentimento. Ah, mas eu não matei ninguém. Matou uma amizade, matou um relacionamento. Alguém tropeçou por sua culpa. Alguém deixou de ter algo por sua culpa. Então, a ira condenada, ela necessariamente não quer dizer que você agiu de uma forma intempestiva no resultado físico, mas agiu intempestivamente na condição emocional. Isto é uma realidade, principalmente no nosso meio, aonde nós deveríamos ter fraternidade, comunhão, unidade. E não é assim. Qualquer que seja o problema, por menor proporção que ele tenha, geralmente no nosso meio ele se torna enorme. Porque o perdão é difícil, o amor limitadíssimo, a condição de compreensão também limitada. Então, nós precisamos pensar, né? O alerta necessário. Paulo nos exorta, não deis lugar ao diabo. Porém, ele não quis dizer que um crente irado esteja totalmente afeito ao diabo. Aquele que está em nós é mais forte que o príncipe deste mundo. É perfeito. Mas o crente precisa ser espiritual, para que o Espírito Santo realmente esteja no domínio pleno das ações. Se o Espírito Santo estiver no domínio pleno das ações, os frutos serão sentidos e vistos. Haverá mansidão, haverá temperança, a pessoa será mansa, não vai esbravejar, não vai discutir, não vai tremer os lábios de raiva. É natural. Então, se estas questões, se os frutos que nós citamos não são percebidos, é porque aquele que deveria estar não é pleno. É simples. Não deis lugar ao diabo. A astúcia do inimigo, ela é tão grande que, às vezes, na menor questão, a ira prevalece. Isso eu digo dentro das nossas casas. Uma resposta mal dada, de filho para mãe, de filho para o pai, de pai para filho, de esposo para esposa. Quantas vezes nós nos pegamos nesse conflito da fala? Porque eu fui grosseiro, eu não soube ser gentil. Dei uma resposta mal educada. E a mágoa surgiu. Aí, a resposta do outro lado pode ser ainda mais grosseira. Eu estava conversando com o irmão, não gostei muito daquilo que ele abordou, eu falei grosseiramente com ele. Então, nós precisamos pensar que o inimigo está ao redor. Ah, mas o crente tem o Espírito Santo. Se ele estiver, de fato, pleno do Espírito, o inimigo não prevalecerá. Mas se ele tiver só um pouquinho do Espírito, com certeza ele terá problemas, né? Satanás usa a tentação, usa o engano e usa a acusação. Somos tentados pela nossa própria concupiscência. Ou seja,
Se nós somos espirituais, nós não seremos vítimas dessa questão. O engano é uma arma do inimigo. Aquilo que aparece, puxa vida, nós tivemos uma situação em que eu não falei a verdade para o irmão José Roberto. Não menti, mas não falei a verdade. Não disse o que era de fato. Omiti. Ele se enganou porque eu omiti. Quando ele soube a verdade, ele ficou aborrecido. Então, nós precisamos ter o cuidado, né? A palavra é tão clara. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Mas, às vezes, não é assim que se procede, né? Então, o crente ele precisa estar realmente atento a tudo o que ocorre ao seu redor. O inimigo é sagaz. Nós estamos em guerra permanente. Por isso a necessidade da santificação, por isso a condição de orarmos permanentemente, para adquirirmos condições de combater. Tentação, engano e acusação são utilizados pelo inimigo. E com muita frequência. É só a gente pensar um pouquinho que nós vamos ver vários fatos ocorridos recentemente, onde problemas ocorreram, problemas foram suscitados pela situação da ação do inimigo. Eu, particularmente, tenho muita preocupação com tudo que se escreve hoje, né, nas redes sociais, porque virou um instrumento de comunicação, porém, também de conflitos. Quantos conflitos nascem por algo que foi postado? Suscita ira, ódio, mágoa, rancor. Então, pensemos e analisemos o fato que aqui está, né? Não é realmente difícil, já caminhando para a nossa parte final. Próximo. Digo, porém, viva no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. Se nós tivermos a consciência, né, de que nós precisamos, de fato, ter domínio, temperança, paciência, sermos mansos, dificilmente nós nos envolveremos em polêmicas. Algumas passagens, né, em Provérbios, o homem irado provoca brigas e de gênio violento comete muitos pecados. Provérbio 29 e 22. A ira do insensato, num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Provérbios 12, 15. E aí a gente tem algumas questões, né, que começam que vem à mente. Alguns dizem assim: eu sou uma pessoa super tranquila, eu sou calmo, mas não pise no meu calo. O que acontece se pisar no calo? Senão vai ser ruim. Então, já é uma insensatez. Porque se eu sou calmo, o pisar no meu calo não vai me suscitar ira. Uma das coisas mais difíceis de compreensão é quando Jesus oferece a outra face. Humildade, benignidade, temperança, mansidão.
No nosso cotidiano, isso deveria estar presente. Não deveríamos ter tanta facilidade para nos irar, discutir, ter polêmicas violentas, a ponto realmente de encerrar amizades, encerrar relacionamentos. Digo, porém, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque prevalecerá a coerência, a moderação, o bom senso, o equilíbrio, a sensatez. Tudo que leva a um viver sadio, a um relacionamento correto, bem embasado. Se nós não vivermos no Espírito, nós estaremos afeitos aos desejos da carne. Qualquer coisa que acontecer, nós vamos polemizar. Nós vamos questionar. Algumas situações que vivemos na igreja são tão calorosas quanto as discussões mundanas sobre futebol, sobre política. Vivemos dentro da igreja. Então, irmãos, a ira, ela pode existir, mas não se põe o sol sobre a vossa ira. Tenha controle, tenha mansidão, tenha temperança, tenha paciência, seja pronto em ouvir, tardio em falar. Assim nós conseguiremos ter dias mais amistosos, dias melhores, mais unidade, mais comunhão. A ira não deve prevalecer na vida do cristão. Agradeço aos irmãos a paciência, espero que tenha sido uma reflexão positiva e que nós saibamos controlar as nossas emoções negativas. Muito obrigada, irmão Alvarenga. Que aula abençoada. Que maravilhoso poder te ouvir. Que saudade, viu? Receba meu abraço. Obrigado, irmã. Deus continue abençoando sua vida poderosamente. Amém. Vamos deixar que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Vamos crescer com os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O domínio próprio é um sinal de força na vida do cristão. E essa força vem do Espírito Santo. Deus é que nos ajuda a agir com sabedoria, mesmo em situações difíceis. O irmão Alvarenga leu vários provérbios, mas eu gostaria de ler mais um para os irmãos. Provérbios 29:11. O tolo, ele dá vazão à sua ira, mas o sábio, ele domina essa ira. Que Deus possa nos abençoar a sermos fortes em Cristo Jesus. Amém. Força que o Espírito Santo nos dá de nos dominar. E como eu orei no começo, que não sejamos nós, mas Cristo através das nossas vidas. Que a gente possa falar, agir, pensar e ter atitudes que valorizem o próximo, que amem o próximo, e não que afaste o próximo, não que magoe o próximo, seja ele lá quem for.
O irmão falou muito da família, no seio da família acontecem muitos problemas, principalmente agora na pandemia. Os psicólogos estão acompanhando e ajudando pessoas a reestruturar a sua família, a sua vida dentro da família, porque ficamos muito presos e as pessoas não se entendem, se iram facilmente. Mas isso não acontece só na família, e acontece no trabalho, na igreja, no trânsito, né? Mesmo quando estamos sozinhos, nos iramos com as atitudes dos outros. Então, esse domínio próprio é um sinal de força do cristão. Essa lição de hoje foi muito bom para mim, porque eu pude ficar avaliando as minhas atitudes, os meus pensamentos e as minhas palavras. Será que eu tenho essa força? Será que eu tenho usado essa força do Espírito Santo? Ah, irmão, desculpe, mas eu me empolguei, porque essa lição foi maravilhosa. Muito obrigada, viu? Deus abençoe ricamente sua vida. Obrigado a todos que estão aí na igreja e que acompanharam o irmão Alvarenga. Obrigada à equipe técnica que se empenha sempre em nos ajudar. Temos aqui no Zoom o irmão Geraldo, temos a irmã Maria Helena, temos a Débora Lúcio conosco, temos o irmão Luiz, temos a irmã Luci Lopes. Ah, que alegria tê-los aqui. Que bom estarmos juntos, aprendendo a palavra de Deus. Gi, você pode orar para nós encerrarmos a nossa EBD com muita alegria e a sua presença também? Com certeza. Irmão Alvarenga, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, pela aula, pela instrumentalidade. Somos gratos porque, com certeza, nós sabemos que o Senhor usou a sua vida para falar conosco. Assim como a Suzana se empolgou, também me empolguei muito. É um tema que nos faz refletir, né? E hoje, o que nós podemos usar muito nesse período de pandemia é o tempo para reflexão, para a gente sempre se transformar, sempre estar melhorando, né? Então, eu sou muito grata pela sua vida. Deus abençoe ricamente. Irmãos, muito obrigada pela presença e a participação na nossa EBD. Que o Senhor abençoe o domingo de cada um, o almoço, e que à noite nós estejamos juntos novamente para cultuar ao nosso Deus. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco, tem nos guardado, Senhor, tem nos protegido, e também tem separado, Senhor, em nossas vidas momentos para reflexão, para crescimento, para que o Senhor possa estar nutrindo as nossas almas com os seus ensinamentos, ó Pai, com tudo aquilo que é necessário para que possamos ser cada dia melhores filhos, melhores esposas, maridos, melhores cristãos, ó Pai. Que a sua igreja, Senhor, possa ser desperta, Pai, através dos estudos da EBD também, para que nós possamos ser uma igreja, Senhor, participativa, acolhedora, uma igreja que está engajada em auxiliar as pessoas que estão necessitando da tua palavra, Pai. Abençoa cada pessoa envolvida, Senhor, nas áreas da tua igreja, que o Senhor capacite a cada dia, que o Senhor possa abençoar o nosso pastor também, ó Pai, que tudo seja feito sempre para a tua honra e a tua glória, Senhor. Abençoa o nosso domingo, que tenhamos, ó Pai, paz, que tenhamos, ó Senhor, o cuidado do Senhor nas nossas vidas. São as bênçãos que eu lhe peço, com perdão dos meus pecados, e em nome de Jesus. Amém.